Hoje vai ser um daqueles vídeos em que a gente fala de personagens secundárias, e que na verdade nunca são tão secundárias assim, porque sempre tem alguma lição bastante bacana para passar pra gente. Eu sou Yair Alon, e essa é a Energia Semanal. Na porção de Shmini a gente tem o famoso episódio da morte trágica de Nadav e Avihu, filhos de Arão, mas não é dessas personagens que eu quero falar. São duas personagens que quase ninguém nem lembra, Nadav e Avihu ainda são mencionados, né? Essas duas personagens são chamadas por Moisés para levar o corpo de Nadav e Avihu quando eles morrem dentro do santuário. Vamos ver diretamente já o versículo da Bíblia e depois a gente faz as análises que a gente quiser. Então, o versículo é o versículo 4 do capítulo 10 de Levítico e diz o seguinte: Vaikra Moshe el Mishael ve'el Elzafan. Moisés chamou Mishael e Elzafan, filhos de Uziel, Dod Aharon, tio de Arão, Vayomer Elechem, e falou para eles: Kirvu seu etachichem meet bnei HaKodesh. Venham, se aproximem, peguem o irmão de vocês da frente do santuário, el michutz, leva eles para fora, Lamahané, leva eles para fora do acampamento, né? No sentido, vocês vão enterrá-los. Muito bem, então os personagens que eu quero analisar são esses, Mishael e Elitzafan. Por que? A grande pergunta é, esses dois são chamados para pegar o corpo de Nadav e Avihu, né? São duas personagens que a gente mal conhece, mas recebem essa tarefa super importante. Eles aparecem uma vez antes, lá atrás na Bíblia, no livro de Shmot, no livro de Êxodo, tá? Quando se apresenta a linhagem dos levitas, né? Quem é que ia trabalhar no tabernáculo e posteriormente no templo. Eu quero mostrar para vocês rapidamente essa árvore genealógica, só para você conhecer. Infelizmente eu não achei ela em português, mas ok, como são nomes, né? Dá pra gente ver. Então olha só, essa é a árvore genealógica dos levitas, né? O que a gente pode notar algumas coisas nelas. Os levitas, claro, vêm da tribo então de Levi, né? E Levi se dividiu em 3 grupos, ou 3 clãs, podemos chamar assim, tá? Esses 3 clãs vêm dos seus 3 filhos. O primeiro deles, não na ordem, tá? Chama Gershon, aí na esquerda. Depois o Kehat, que em inglês está aí errado, Kohat. Em português alguns também traduzem errado, é Kehat. E na direita temos o Merari, tá? Bom, o Kehat, você vê, teve aí bastante descendente, né? Todos os amarelinhos. Um deles, o Amram, que vai ser o pai de Moisés e Arão, né? O Amram casa com a Yocheved, está aí em rosinha, por quê? Porque ela não era da tribo levita, né? Ela vira, digamos, levita por casar com Amram, que era. Aí nasce Moisés e Arão, e outro ali, filho de Kehat, é o Uziel, que é o que é relevante aqui para nossa investigação, né? E os filhos do Uziel tá ali, tá vendo? Mishael e Elzafan. Tinha um terceiro, o Zirhi, mas ele aqui nem é mencionado. Então, de novo, a pergunta muito intrigante, né? Por que que, todos esses levitas aí podiam ter sido chamados, né? E não, quem foram chamados é o Mishael e o Elzafan. Veja na própria linhagem ali que desce do Amram, tem o Moisés, o Arão, né? E o Arão tinha 4 filhos, né? Então os 2 pretinhos aqui à esquerda são os que morreram, Nadav e Avihu. Ainda tinha o Elazar e o Itamar. Por que que eles, né? Por que que Moisés não chama eles para tirar o corpo, tá? Então, eu acho aqui, humildemente, que tem uma lição para a gente aprender do Mishael e do Elzafan, né? Mas antes mesmo, de chegar nisso, quero aproveitar que a gente está discutindo essa tribo levítica, né? E trazer um comentário que os sábios fazem para nós, que é o seguinte: por que que tinha 3 grupos sacerdotais aqui, 3 grupos, 3 clãs dos levitas? A gente já falou que o templo, o tabernáculo, representa o nosso corpo. E os sábios disseram para nós que esses 3 filhos representam, então, partes do nosso corpo. Como assim? A gente vê isso pela função que esses grupos tinham no tabernáculo. Então era o seguinte: o sacerdote ele fazia o trabalho e você tinha os outros levitas atuando em volta, né, preparando tudo para que o trabalho sagrado fosse feito. Então a gente sabe que o seguinte: o Gershon, né, um dos filhos do Levi, ele era responsável pelas cortinas do tabernáculo, tá? O Merari era responsável pelas paredes, que era tudo desmontável, né? Então, quem montava, tirava as paredes, juntava uma parede na outra, era o Merari. E a família do Kehat, que é essa justamente mais numerosa, era responsável por todos os utensílios
do templo, tá? Incluindo a Arca da Aliança, que era um dos utensílios mais sagrados, junto talvez com o candelabro, né, com a menorá. Bom, e aí o que isso simboliza então quando a gente puxa para o nosso corpo? As cortinas, como um revestimento, os sábios dizem que representam a nossa carne, né, a nossa pele, se você quiser pensar assim também, pele e carne, tá? As paredes, que quem cuidava era o Merari, representa a nossa estrutura dura, os ossos, né? Nossa parte que mantém a gente em pé. E o que é mais importante de tudo isso? Os utensílios, né? Então, como eu falei, a arca, por exemplo, a gente sabe que representa o coração, desculpe, o cérebro. O candelabro, muitas vezes o coração, né? Todos os utensílios que tinha ali no tabernáculo representam alguma parte do nosso corpo. Interessante então pensar que a família de Kehat, ela é a mais importante porque ela cuida das partes mais importantes, e isso representa também o que em nós é mais importante, né? Se você perder, por exemplo, uma boa parte da sua pele, ok, você continua vivendo, né? Não é legal, não é agradável, mas ok. Se você perder alguns ossos, quebrar alguns ossos, você continua vivendo, né? Não tem tanto problema. Agora, experimenta perder alguns órgãos. Não dá, né? Se você perder o coração, perder o cérebro, não dá. Talvez alguns outros, como o fígado, você pode até perder uma boa parte dele. Mas se você parar para pensar nisso que a gente está falando, a nossa essência, o que constitui a gente como ser humano, são os órgãos, né? E é isso que está ali representado, então, no tabernáculo, quando a gente fala que o Kehat cuidava dos receptáculos. Muito bem. Bom, agora, vamos voltar. Já entendemos um pouquinho da figura levítica, aí, da família levítica. Vamos voltar no Mishael e no Eltsafan. Bom, primeira coisa, quando a gente quer entender, talvez, o papel de uma personagem, por que esses dois foram escolhidos, o nome deles diz bastante para nós. Vamos começar com o nome do Eltsafan, que é um pouquinho mais complicado de saber etimologia. Por quê? Porque ele tem uma dualidade aí. Primeira coisa, a palavra El é Deus, né? Então todos os nomes hebraicos que tem El é isso. Daniel, Gabriel, Michael. Aqui no caso o El está no começo, mas é Deus. E Tsafan é a palavra dupla que eu estava falando. Por quê? Tsafan pode vir da palavra hebraica tsafun, que é esconder, tá? E pode vir da palavra hebraica tsafon, que é norte. E eu acho que das duas a gente pode tirar uma lição. Vamos lá. Primeiro, se eu entender como esconder, ocultar, El Tsafan significaria o que então? Deus ocultou, né? Ocultado por Deus, alguma coisa assim. Por que ele é então escolhido para pegar os corpos do morto? Porque a morte, segundo a Kabbalah, é um ocultamento de Deus, né? Então muitas vezes a gente fala isso na Kabbalah e as pessoas não entendem, mas tem gente que está viva e mesmo assim não está viva, porque ela está morta viva. O que significa isso? Ela tem uma ocultação de Deus na sua vida, né? E tem mortos que estão mortos no sentido biológico, físico da coisa, mas estão mais vivos do que alguns vivos, porque nessa morte eles já estão num contato diferente com Deus, né? Face a face com Deus. Mas então a ocultação de Deus, né, é uma morte. Outra interpretação é que quando a gente morre, Deus nos oculta do mundo. Essa é a mais óbvia também, né? E um terceiro sentido, quase que uma terceira interpretação para esse nome Eltsafan, ligado ao oculto, a gente aprende daqui a importância de você ocultar o cadáver quando acontece uma morte. Não ocultar o cadáver no sentido criminal, né? Criminoso é um crime, ocultação de cadáver. Ocultar, aqui eu estou falando no sentido enterrar, não deixar o cadáver exposto, né? Isso para Kabbalah é extremamente negativo. Assim que você encontra um corpo, você tem que tentar enterrar o mais rápido possível, né? Para Kabbalah, se você puder fazer isso antes de 24 horas, é o ideal. Às vezes por burocracia, por problemas de como a pessoa morreu, não dá, mas o ideal é esse. Bom, segunda interpretação, como eu falei, se eu pegar esse Tsafan para interpretar como Tsafon, né, como norte, Deus do norte, ou o norte de Deus, alguma coisa assim. Bom, aí a gente tem um sentido bem cabalístico. Quando a gente fala de norte na Kabbalah, a gente está se referindo às Sfirá de Gevurah. Algumas pessoas também não entendem isso, mas aí fica fácil, acho que com o comentário que eu vou dar. Por quê? A árvore da vida, ela também pode ser entendida como uma bússola, né? Como indicando as direções do mundo. Só que, na mentalidade hebraica antiga, a gente não põe na nossa frente o norte, como a gente faz em português, como a gente faz na cultura latina, né? Vamos chamar assim. Para a cultura hebraica, qual era o ponto mais importante que eu punha à minha frente? O leste, né? O leste, onde nasce o sol, é o leste que é o meu norte, entre aspas. Então, o leste fica à minha frente, na árvore da vida é o Keter, ou melhor, a Keter, né? A Sfirá de Keter. Então,
quando eu estou na árvore da vida, se eu entendo que Keter é leste, Malhut fica sendo o quê? Oeste, onde o sol se põe, ligado à escuridão, ligado à falta de luz. Ok? E aí, se Malhut é oeste, Keter é leste, norte fica sendo Gevurah, sul fica sendo Hesed. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? Que Eltzafan é o que cuida da morte, porque ele está ligado, de certo modo, a norte, que é Gevurah. E a morte não deixa de ser um ato de Gevurah. Né? É um ato com julgamento. A gente, quando morre, inclusive a Kabbalah diz, a gente passa realmente por um julgamento dos anjos, de Deus, a gente passa por todo um processo. Né? E é um processo difícil, não é leve. Para algumas pessoas é mais leve, segundo a Kabbalah, porque elas já são espiritualizadas. Por exemplo, quando um tzadik morre é um pouco mais fácil. Mas o processo é de Gevurah. Né? Você tem que separar a alma do corpo, o corpo sofre, a alma sofre um pouco, tem o julgamento mesmo, como eu falei. Então, um processo de Gevurah. Bom, esse é o nome mais complexo, né? O Eltzafan. Quem é a segunda pessoa que é chamada para ajudar, né? Que Moisés convoca para tirar o corpo? Mishael. E Mishael é muito parecido com outro nome hebraico, que é o Mihael. Né? Mihael significa quem é como Deus. E o Michael virou em outras línguas, até se você tiver um nome desse, você já sabe o seu significado, é Michael, Michel, Miguel, né? São todas variações do mesmo nome. Mishael não é quem é como Deus, né? Não tem essa partícula de comparação, mas significaria quem é o que Deus é. Ou seja, o nome de Mishael é um reconhecimento de que Deus é único. Ninguém é o que Deus é, ninguém tem o mesmo nível, o mesmo poder, ou seja lá o que for de Deus. Em especial, de que nós estamos falando? Da morte, né? Que é o que ele é chamado para fazer. Então a Kabbalah diz para nós que o ser humano, apesar das limitações do mundo físico, a gente tem bastante livre-arbítrio. Né? A gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue alterar, por exemplo, nossa personalidade, o destino da nossa vida, a gente consegue influenciar na vida dos outros, para bem ou para mal. Mas tem uma coisa que a gente não tem domínio de modo algum, é a morte. Né? O nome Mishael significa só Deus é que está controlando a morte. E aí você pode olhar para mim e falar assim, bom, mas e aí, a medicina avançou pra caramba, né? A gente já está com muito melhor domínio sobre a vida e a morte, a gente evita que as pessoas morram. É verdade, quando tudo dá certo, né? Mas você certamente já ouviu falar de casos em que a pessoa, mesmo com toda a medicina, morre às vezes de uma causa totalmente inesperada. Tudo foi feito, medicalmente, tudo ok. Às vezes a pessoa, inclusive, está indo bem, está progredindo e de repente morre. A morte ainda é um grande mistério do ponto de vista cabalístico, e é uma coisa que a gente ainda não domina totalmente. A gente já aprende a lidar bem com ela? Sim. A gente consegue controlar? Sim. Mas se a pessoa tem que morrer, ela tem que morrer. Né? Não adianta o que a gente faz. E o contrário também. Né? Aqueles casos que também às vezes me chocam, não sei se você já ouviu falar, acidentes, por exemplo, aéreos, que uma pessoa sobrevive. É uma coisa muito louca. Não sobrevive porque ela não pegou o avião. Ela estava no avião. Né? Aquele acidente da Chapecoense aconteceu com algumas pessoas. Um monte de gente morre e algumas pessoas vivem. É um mistério. Né? Essas coisas estão representadas pelo nome Mishael. Bom, para encerrar a discussão também, antes que o vídeo fique muito longo, né? Qual é a explicação ou a exigência que Moisés faz? Então vocês têm que enterrar eles fora do campo, como a gente viu, né? Não dá para deixar eles aqui no arraial. E no versículo seguinte ele fala para enterrar com suas túnicas. E esse suas túnicas é ambíguo tanto em português como em hebraico, né? Porque suas túnicas pode parecer as túnicas do Mishael e do Eltzafan, e pode parecer as túnicas do Nadav e Avihu. Né? Quem explica para nós qual túnica é o Rashi. O Rashi fala que são as túnicas do Nadav e Avihu, né? Não é a do Mishael e do Eltzafan. Bom, o que isso significa? Então, algumas coisas. Primeiro, que a gente não deve deixar os mortos, corpos, cemitério, perto de onde há civilização. Hoje, no mundo moderno, é muito difícil, né? A gente tem uma escassez de espaço, as cidades são super acumuladas e tal, mas pela lei judaica, o ideal é que o cemitério seja mais distante realmente dos povoamentos, que não tenha assim muito contato entre onde as pessoas moram e onde os mortos vão morar, né? Na sua morada eterna. Isso, então, é o significado de deixar eles fora do acampamento. Agora, outra coisa. O fato dele falar use as túnicas para enterrar, enterre eles com as túnicas, tem alguns significados. O primeiro é o seguinte, a gente tem que ter um certo respeito pelo corpo. Né? Pedir que o Nadav e Avihu, que eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão, que fossem enterrados com essa roupa, quer dizer, eu preciso prestar alguma honraria e algum respeito
para o defunto, né? Eu preciso tentar fazer com que ele seja enterrado com alguma honra, não posso enterrar de qualquer jeito, né? Hoje, aliás, no judaísmo a gente nem usa mais isso, a gente não enterra a pessoa com as roupas normais dela. No caso, por exemplo, se esses personagens morressem hoje, a gente não ia enterrar com a roupa de sacerdócio, a gente ia enterrar com uma mortalha normal, mas tem que ter uma mortalha, né? Não dá para ser totalmente desnudo. E outra coisa aí mais mística, que o Urashi também menciona para nós, ele diz o seguinte, que quando Deus fala, através de Moisés, para falar para eles, que eles enterrem com as roupas, é porque isso mostrava que a roupa deles não foi queimada. Nadav e Avihu morreram queimados, né? Pelo que eles fizeram ali no tabernáculo, vem um fogo e queima eles. Mas esse fogo, então, diz Urashi, não veio assim de fora e queimou a carne deles e eles ficaram cremados, né? O Urashi explica, baseando em outros comentários, que um filete de fogo entrou pela narina deles e queimou eles por dentro apenas. Aliás, queimou apenas os órgãos internos. Voltamos com a metáfora que a gente estava falando antes. É o que Kehat representa, o que a família do Arão, né, representa. O que foi queimado é a essência de Nadav e Avihu. Por fora, dizem os comentaristas, eles estavam iguais. A pele deles, a carne, as roupas, não ficou chamuscado, não ficou queimado, nada, né? Então, a morte foi por dentro, de fora ninguém viu nada. Ou seja, a representação é alguma coisa essencial eles fizeram e teve essa desconexão interna deles, tá? Bom, acho que com isso deu para entender um pouquinho mais sobre a morte, sobre o processo de morte, também aprendemos um pouquinho mais do sacerdócio, a partir dessas duas figuras secundárias, como eu falei, mas não tão secundárias, porque olha quantas lições deu para tirar só às vezes do nome deles e das coisas envolvidas na história. Um bom dia a todos, Shavua Tov e tudo de bom.